Na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Depois da leitura, o irmão Davidson, outro Davidson, pediu para louvar, ele vai ter a oportunidade. Então eu vou ler o texto e depois ele vem e louva a Deus, por gentileza. Gálatas, capítulo 6, do versículo 7 ao versículo 10. Gálatas, capítulo 6, do versículo 7 ao 10. Se você que está aí fora, você já está em pé mesmo. Se você quiser se acomodar aqui à frente em pé, não vai ser problema nenhum. Você está aqui conosco aqui à frente. Você vai ter uma audição melhor, porque sua atenção será também mais focada. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, do versículo 7 ao versículo de número 10. A palavra de Deus diz assim, Gálatas 6, a partir do versículo 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Irmão Deus, com a oportunidade para estar louvando a Deus, você me auxilie. Eu vou fazer uma matemática aqui, eu quero que você fale o resultado. Tem alguém aqui que é bom de matemática? Então me ajude. 3 mais 1? 4. 3 mais 1? 4. 3 mais 1? 4. Não vou inverter aqui. 1 mais 3? 4. 1 mais 3? 4. O texto que nós lemos é uma carta aos Gálatas. É uma carta escrita pelo apóstolo Paulo a um grupo de igreja. Galácia era uma região muito grande, hoje atualmente é a Turquia, e ali eram várias igrejas, e elas foram fundadas por Paulo e Barnabé. Paulo fez 3 viagens missionárias, e numa delas ele fundou várias igrejas na Galácia. Então a carta aos Gálatas. E ele escreveu essa carta no ano 50, primeiro século, mais ou menos no ano 50. E ele colocou alguns temas, que era o seguinte: algumas coisas que a gente vê hoje aconteceram naquela época. Ninguém saía para pregar o evangelho. Paulo chegava, pregava, aí viam outras pessoas pregando o outro evangelho. Aí Paulo tinha a obrigação de escrever a carta aos membros da igreja. Não é assim. E essa carta tem alguns temas principais. Um deles é a salvação pela graça. O padre gosta muito. Eu também adoro essa doutrina. Salvação pela graça. O outro é a liberdade cristã. Paulo começa a falar isso. O outro assunto é sobre o fruto do Espírito. E um dos últimos assuntos que Paulo fala é sobre colhermos o que a gente planta. E aí, queridos, todos os assuntos era um ato isolado de Deus. É Deus que salva, é Deus que dá libertação, é Deus que, através do Espírito Santo, que ele frutifica. Agora, Paulo começa a nos mostrar uma coisa interessante. Nesse assunto que nós estaremos entrando agora, Paulo começa a mostrar que Deus, ele espera uma atitude nossa para ele agir. Deus reage a uma ação nossa. E nessa noite, queridos, eu quero estar falando sobre isso. As minhas atitudes fazem a minha vida. Repete comigo. As minhas atitudes fazem a minha vida. Eu peguei alguns personagens bíblicos, eu tentei fugir dos conhecidos, mas não tinha jeito. Eu vou começar com um mais ou menos, um negativo e outros 3 positivos. O primeiro que eu quero falar, que não poderia faltar na nossa lista, é Sansão. Você vai encontrar o começo da história de Sansão em Juízes capítulo 13 em diante. O nome Sansão quer dizer pequeno sol ou que vem do sol. Sansão era da tribo de Dan. Israel era formado de tribo e era da tribo de Dan. Ele foi o 13º juiz que esteve à frente de Israel. Não foi aquele líder exemplar, mas estava ali. Sansão, antes de ele nascer, antes de ele ser gerado, Deus deu um privilégio a ele de ele viver um voto. Deus chama Sansão para viver um voto. Era o voto do Nazireu. Esse voto do Nazireu, ele era bem rigoroso. Ele não podia beber nenhuma bebida alcoólica. E eu estudando, a gente vai aprendendo. Eu vou continuar estudando a Bíblia. Estudar a Bíblia a gente aprende, né?
Ele não só não podia beber nenhuma bebida alcoólica e nem comer nada derivado da uva. Nada. Uva passa, não podia. Uva, não podia. Nada derivado. Um doce de uva, ele não podia. Não podia passar navalha na sua cabeça. E nem podia, detalhe, se aproximar de cadáveres. Então, um corpo ali morto, uma pessoa morta, ele não podia nem chegar perto. Nem que fosse o pai e a mãe dele, alguém tinha que fazer isso por ele. Deus chama Sansão para fazer isso. E detalhe, queridos, geralmente esse voto era a pessoa que tomava. Ó, eu vou fazer um voto nazireu. Não, Deus chama Sansão para isso. E aí, queridos, a gente começa a falar sobre as atitudes de Sansão. Qual é o tema do sermão? As minhas atitudes fazem a minha vida. Qual é o tema do sermão? As minhas atitudes fazem a minha vida. E aí eu comecei a analisar as atitudes de Sansão. Sansão decidiu as atitudes dele. Quebrou o princípio e não viveu o propósito que ele foi chamado. Tudo que ele não podia fazer, tudo que ele não devia fazer, ele fez questão de fazer. Sansão vivia bebendo, era um beberrão. Sansão, ele comeu o mel de dentro do corpo do leão. Sansão pegou uma queixada de burro e matou 1000 homens. Sansão se deitou com uma prostituta. Tudo que não era para ele fazer, ele fez. Ele foi chamado para ser juiz, para ser comandante. Ele não comandou nem a vida dele. Nem a vida dele ele não comandou. Rapaz, estou com o corpo seleto aqui hoje, rapaz. Estou me sentindo Daniel na cova dos leões. Jesus, tem misericórdia de mim. Sansão desperdiçou inúmeras oportunidades, inúmeros livramentos, queridos. Um dos livramentos, Sansão matou 1000 homens sozinho e teve a coragem de falar que estava morrendo de sede, como um ser humano exagerado. Deus troveja e arranca a água da pedra para Sansão beber. Sansão desperdiçou inúmeras oportunidades. Sansão teve o privilégio de viver habilidades e força fora do comum e desperdiçou. Sansão brincou constantemente com o perigo. Sansão gostava de adrenalina. Aonde colocava a vida de Sansão em perigo, ele estava lá. Aonde? Andar de carro com o Sidney, ele estava lá no carro de Sidney. Andar de moto com o Nemilson, com o Paulo, ele estava lá andando. Sansão queria viver com perigo. Sansão gostava de viver com perigo. Não se afastou hora nenhuma daquilo que era proibido. Tudo que era proibido, Sansão queria. Então essas atitudes de Sansão levaram Sansão até o seguinte resultado. Sansão experimentou a derrota. Sansão perdeu. Um homem que foi escolhido na barriga da mãe, antes da barriga da mãe, para vencer, perdeu. Sansão experimentou solidão. Sansão não tinha amigos. Que ele andava nos inimigos de Deus e não andava com o povo de Deus. Então, nem o povo de Deus não gostava de Sansão e os inimigos já não gostavam. Sansão conseguiu desagradar o povo de Deus e desagradar os inimigos de Deus. Ele conseguiu essa promessa. Sansão sofreu muito. Quando os filisteus capturaram Sansão, eles furaram os 2 olhos de Sansão. Deixaram Sansão careca. Humilharam Sansão. E a vida de Sansão terminou ele morrendo com seus inimigos. Sansão decidiu, levou uma atitude de quebrar princípios e não viver o chamado e terminou sofrendo, humilhado, desprezado e com sofrimento. Aí eu peguei um outro personagem, não muito falado, Ruth. Há um livro escrito com esse nome. Ruth foi uma moça moabita. O nome dela quer dizer amiga e companheira. E ela morava na terra de Moabe. Quando de repente chega naquela cidade uma família com 2 rapazes bonitos, estrangeiros. Tipo assim, o Felipe, o outro Felipe, igual o Eduardo, bonitão assim, estrangeiro, né? O pessoal gosta de estrangeiro, né? Chegaram lá na terra dos Moabitas. Órfã e Uva falou: opa! 2 homens estrangeiros, tudo que eu quero. Aí eles casam com eles, passam um tempo, os 2 morrem, mas o pai morre. Só sobra a mulher. E a sogra dela, Noemi, decide voltar. Falou: oh, tem que ir embora, que aqui dá ruim. Fiquei sabendo que Deus já está abençoando lá a minha terra, vou voltar. Uma das noras volta para trás, existe. E o Ruth faz a maior declaração de fidelidade, de lealdade. Ele fala: olha, aonde você for, eu vou. O seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. E aonde você for sepultada, ali eu também serei sepultada. Ruth
teve a atitude de acompanhar quem não tinha nada a oferecer, de ser leal na dificuldade. O que a Ruth ganhou com isso? Casou com um marido rico, Boaz. O homem era o cara da região, o homem era rico. Varoas solteiras, sejam leais, que Deus vai preparar uma coisa boa para você. Ruth também, queridos, conseguiu estabilidade. Ela chegou na terra de Israel sem nada, só com a sogra, sem nada. A sogra tinha perdido a terra, tinha perdido o marido, tinha perdido os filhos, mas assim como as duas, e pela fidelidade de Ruth, pela lealdade de Ruth a Noemi, e a obediência, ô diácono, Deus te abençoe, tá, diácono? E a obediência, tudo que Noemi mandava Ruth fazer, Ruth fazia. E Boaz, homem rico, se apaixona por Ruth. Ruth ganha um casamento caído dos céus. Ruth ganha estabilidade, coisa que ela talvez nem na terra dela teria. Ruth ganha um presente fora do comum, entra na linhagem de Jesus Cristo, passa a fazer parte da família de Jesus, por uma simples atitude de acompanhar e ser leal a uma pessoa. Aí nós vamos para um outro personagem. Eu confesso que cada personagem que eu estudei me apaixonei mais ainda. Os personagens eu lembro muito do evangelista Erivelto. Não é Zaqueu, gente. Não é Zaqueu. Samuel. Começa a história falando, nasceu de uma estéril. Como que alguém nasce de uma estéril? Foi Samuel. Ana ora, Samuel nasce, o nome Samuel quer dizer pedido a Deus. Ana ora, chora e ganha. Samuel foi resposta de oração. Samuel acumulou 3 funções incríveis no reino de Israel, no povo de Israel. Samuel foi juiz, o último juiz que teve. Samuel foi sacerdote, sem ser da tribo de Levi. E Samuel foi profeta. Meu Deus. Rapaz, o homem. Samuel era da tribo de Efraim. Samuel conseguiu, o povo de Israel era assim, eram 12 tribos, cada um por si. Samuel conseguiu juntar as 12 tribos e fazer uma nação. O homem conseguiu unir o povo de Israel. Samuel ungiu a Saul e ungiu a Davi. Queridos, mas por quê? Qual foi a atitude que Samuel decidiu? Samuel teve a atitude, viveu o chamado dele com intensidade. E detalhe, quando Samuel foi chamado por Deus numa noite, o que estava em volta dele era só coisa ruim. Os filhos de Eli se prostituíam e roubavam a oferta de Deus. Eli, perdão da expressão, era um pai frouxo. Falava e o filho não ouvia. Isso não tem aqui no flat não, nem pai nem mãe. Só lá pro lado de Seropédica, sei lá, não tem ninguém de Seropédica não, né? E mesmo assim, a voz de Deus não era ouvida, ninguém mais dava crédito. Samuel foi chamado por Deus no meio de uma crise da alta sociedade dos religiosos. Era uma crise espiritual e religiosa. Mas mesmo assim Samuel ouviu e atendeu. E por Samuel viver o chamado dele com intensidade. Queridos, Ana só desmamou Samuel e levou para o templo. Samuel via os filhos de Eli fazer tudo quanto é coisa errada. Samuel via a falta de autoridade de Eli. Mas quando ele ouviu a voz de Deus, nem sabia que... Olha só, queridos, que gravidade. Samuel criado dentro da igreja e não sabia que Deus falava. Olha que absurdo. Tanto é que quando Deus chama Samuel, ele vai em Eli. Chama Samuel, vai em Eli. Aí Eli, num lapso bom de espiritualidade, fala, não, Samuel é Deus. Talvez Samuel diga, que Deus? Que Deus é esse? Porque Samuel morava dentro da igreja, literalmente morava dentro da igreja. Mas Eli e sua família não estavam testemunha. Aí isso prova, queridos, olha que coisa bonita que prova. O meio que você vive não é desculpa para você não ter um compromisso com Deus. Amém. Amém. Ah, meu pai é isso, minha mãe é isso, Deus fala, não tem nada a ver com seu pai e sua mãe, eu estou chamando a você. Aleluia. E aí Samuel atende o chamado e vive com intensidade. Samuel era corajoso. Ele ungiu a Saul, ele deu bronca em Saul, exortou Saul e foi lá ungiu a Davi. Era um homem de autoridade, um homem de coragem. O que ele ganhou com isso? A atitude de Samuel foi viver o chamado com intensidade. O que ele ganhou com isso? Ganhou respeito na nação. Ganhou respeito.
era respeitado. Samuel ganhou posição de exaltação. Ele foi o homem da transição, da época de juiz para rei, do primeiro rei para o segundo rei. Samuel foi o homem. Samuel foi um grande líder, um conselheiro. Samuel foi o elo de Deus com o povo de Israel. Deus usava Samuel para falar com Israel. E não era nem para ele estar lá, ele esteve lá. Por ele escolher, atender o chamado. Samuel teve um momento de exaltação. Finalizando os personagens. Qual foi o primeiro personagem? Sansão. Qual foi o primeiro personagem? Sansão. Ele teve atitudes de quebrar princípio e teve como consequência humilhação, sofrimento e morte. Segundo personagem? Ruth. Ela decidiu ser leal na dificuldade. Porque na dificuldade você conhece os amigos. Não vem com esse caô, quando você está comendo picanha, está todo mundo te cercando lá, fala, meus amigos. Seus amigos, rapaz. Seus amigos são aqueles que estão lá do seu lado, mesmo quando você não tem nada para oferecer. Foi um casal bonito lá em casa, o Denzel Washington e a Beyoncé. Eles foram com a boca seca e voltaram com o bico seco. Não tinha nada nesse bebeiro, não tinha nada. O que tinha era café, mas eles não tomam café, então ficou do mesmo tamanho. Esses são seus amigos. E o quarto personagem, querido, seria incrível também. Salomão, filho de Davi, o quarto rei de Israel. Aos estudiosos, o quarto rei, pastor. Eu não ia dar um furo desse, né? Primeiro rei foi Saul. Depois um filho de Saul assumiu o trono, Isbosete. Teve guerra da casa de Davi com Saul. Ele, Davi, lógico que venceu. E depois veio Salomão. E queridos, mais uma tese que você tem que acreditar. Salomão era filho de Davi com Betseba. Aquela Betseba que derrubou Davi. Aquela Betseba, ele era filho deles. Isso prova que não importa como você começou, você tem que terminar bem. Aleluia. Que minha mãe era esse, meu pai era aqui, eu falei, e aí? E aí? Que eu morava no morro, eu falei, e aí? Minha casa teve enchendo, eu falei, e aí? Aí Salomão, o nome de Salomão quer dizer pacificador. E depois que Salomão assumiu, teve paz. Quase ninguém fez guerra com Israel. Só depois que Salomão começou a errar muito, aí Deus liberou. Quer ter paz? Ande certo com Deus. Salomão foi o continuador do projeto de Deus na vida de Davi. Salomão foi o único rei, o primeiro rei a construir um templo para a arca de Deus. E que templo? E que templo? Era coisa de todo mundo. O pessoal vinha de todas as regiões, de muitas regiões, para ver o templo de Salomão. Mas eu quero chamar a atenção de Salomão. Chegou no momento que ele estava se firmando no trono. Davi era guerreiro. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi era mais emoção do que tudo. Chegou a vez de Salomão. E quando ele estava inaugurando, estava assumindo, queridos, você substituir alguém que é bom é difícil. Você substituir alguém que é bom e que morreu é mais difícil. Você lutar contra fantasma terrível. E era Davi, o homem que era humilde, que era servo de Deus, que era povão. Era esse que Salomão tinha que substituir. Então ele tinha que ser melhor que Salomão, melhor que Davi. Salomão tinha que ser melhor que Davi. E sabe qual foi o primeiro ato estranho que Salomão fez, que nem Davi fez? Salomão fez uma oferta de 1000 holocaustos. Como que era o holocausto? O holocausto era a única oferta que tudo era para Deus. Porque tinha algumas ofertas que tiravam gordura para um, gordura para outro. O holocausto não. O sacerdote tinha que chegar, matar, separar e colocar fogo em tudo. Tudo tinha que ser queimado para Deus. Salomão ofereceu 1000 holocaustos para Deus. Naquela mesma noite, só te lembrou meu sono, na mesma noite, Deus aparece a Salomão e fala: o que você quer que eu te faça, Salomão? Aleluia. Aleluia. O que você quer que eu te faça? Salomão teve atitude de fazer uma grande oferta, de fazer uma grande doação para Deus. Salomão barbarizou, Salomão foi radical. Queridos, imagina 1000 bois. Coitado do sacerdote, deve ter xingado Salomão para todo jeito. Tinha que picar cada boi, separar, então colocar fogo em tudo, tirar cinza, colocar o outro boi. 1000 bois. Deus chega para Salomão e fala: o que você quer, Salomão? O que você quer que eu te faça?
Aí Salomão não olha assim. Eu substituí meu pai. Você está de brincadeira. Eu não sou o primogênito dele. A minha mãe já não é bem vista no reino. E eu vou substituir meu pai. Me dá sabedoria. Deus fala, rapaz, essa você esculachou. Visto que você não pediu a morte dos seus inimigos, não pediu riqueza, não pediu paz, te dou sabedoria que não houve e nem haverá alguém como você, e te dou paz, te dou riqueza e te dou prosperidade. Aleluia. Qual foi a atitude de Salomão? Fazer uma grande oferta a Deus. Salomão queria falar, eu vou fazer coisa que ninguém nunca vê, nem meu pai, o assim, ó. Meu pai era assim com Deus, nem meu pai fez isso. Eu vou fazer. Eu vou dar 1000 holocaustos. Vai queimar tudo, ó sacerdote. Vai comendo arroz aí, que tudo. O sacerdote viu 1000 bois, o sacerdote, opa, vou comer carne o dia todo. Isso tudo aqui é de Deus. Isso aqui é de Deus. E por Salomão ter escolhido, ter atitude, de fazer uma grande oferta, de fazer um grande investimento na afirmação do seu reino. Ele teve a honra, o privilégio de construir o templo. Ele construiu o maior templo de todos os tempos. Salomão, ele teve o privilégio de escrever 3 livros, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E 2 salmos, para quem gosta de curiosidade, os salmos 72 e 127 são atribuídos a Salomão. Salomão ganhou o direito de pedir qualquer coisa a Deus e recebeu mais do que pediu. Queridos, o que eu quero dizer nessa noite, eu quero passar para você nessa noite. O seu passado determinou o seu presente. E o seu presente vai determinar o seu futuro. O que eu quero dizer, meu querido, que as suas atitudes, seu comportamento fazem o resultado. Como que eu comecei esse sermão? 3 mais 1? 4. Eu repeti 1, 2, 3. Queridos, tem muita gente sempre fazendo a mesma coisa e querendo resultado diferente. Pessoas estão cometendo o mesmo erro, andando com as mesmas pessoas, tendo as mesmas práticas, o mesmo pensamento, o mesmo sentimento e querem diferença de Deus. Está na hora de você mudar a sua atitude para que você tenha resultados diferentes. Aleluia. Queremos que Deus nos surpreenda, mas vivemos numa religiosidade, numa mesmice com Deus. As orações Deus já sabe dentro de cor, até o demônio sabe a nossa oração de cor. Até o demônio sabe, eu cheguei em casa, ele salmo o provérbio. Não vai se aprofundar, tá bom, só vale isso. Se chover, não vai. Se fizer sol quente, ele não vai. Se fizer isso, não vai. Até o nosso maior inimigo já sabe a nossa rotina. E nessa noite Deus está querendo dizer o seguinte: você é o único responsável, o coautor da sua vida para mudar a sua situação. Aleluia. Está ruim a sua vida, está desconfortável, você se sente amarrado, travado, mude de atitude em relação a Deus. Aleluia. Mude de atitude em relação ao seu pai, em relação à sua mãe, em relação ao seu esposo, ao seu esposo, em relação aos seus filhos, em relação aos seus irmãos. Para de querer que Deus faça o seu papel. Estou certo, meu Milson? Faça você o seu papel. Aleluia. Tome você uma atitude diferente. Meu querido, o seu futuro está na sua mão. Você pode mudar a sua situação atual, o seu futuro. Mas fazemos os mesmos pecados, da mesma forma, da mesma maneira. Somos pessoas de mão fechada para o tempo de Deus. Nós não temos tempo para Deus, não temos momento para Deus. Não temos como ofertar para Deus, ensinar para Deus. E falamos, estamos em crise. Deus fala, agora você descobriu? Há muito tempo você está em crise. A sua crise emocional, sentimental, financeira, familiar, porque você é o mesmo. Você quer que as pessoas mudem, você quer que a situação mude, você quer que até Deus mude, e você continua com a mesma atuação sua. O que Deus quer mostrar nessa noite com esses personagens: Sansão tinha uma vida fácil, era para ter uma vida fácil, porque ele foi escolhido antes de ele nascer. Ele complicou a vida dele. Quantas vezes você complicou a sua vida que era para ser fácil? Ele complicou a vida dele quebrando princípios. Ruth tinha uma vida complicada. Era uma mulher estrangeira, sem eira, sem beira, até rimou. Não tinha nada. E se tornou uma mulher rica.
Porque ela mudou a atitude. Ela não ficou em Moabe chorando o marido. Não ficou em Moabe cultuando os outros deuses. Ruth falou, eu preciso de uma vida nova. Eu preciso de uma nova história. Eu vou acompanhar essa mulher. Quem sabe dali vai sair uma nova história. Aleluia. Às vezes você fala, eu tenho um amigo desse tamanhozinho. E eu falo, Jesus. Você não percebeu até hoje que esse seu amigo está trazendo sua vida. É fechamento, está fechando a porta para vocês. Não descobriu isso até hoje? Esse cara que você fala que é seu amigo, está fechando porta, está abrindo sepultura, está trazendo sua vida. E você bate no peito e fala, fechamento, está fechando sua vida. Tem relacionamento que está acabando com a sua vida e você está mantendo. Meu querido, é hora de você acordar. É hora de você ter uma atitude diferente, uma atitude boa, atitude que agrada a Deus, para que Ele mude o seu resultado. Aleluia. Quer ver uma coisa simples, muito simples. 3 mais 1, 4. 3 mais 2, 5. É só você mudar um pouco a sua atitude, que os resultados serão diferentes. É só você mudar sua conduta, seu comportamento. É só você parar e analisar. Estou fazendo isso há 20 anos, há 30 anos, estou fazendo há 10 anos, e a minha vida não sai disso aqui. Mas por quê? Você faz sempre as mesmas coisas. Você sempre se relaciona com Deus da mesma maneira. Você sempre trata o seu pai e sua mãe da mesma maneira. Você trata sua esposa da mesma maneira. Trata sua esposa da mesma maneira. Trata os seus filhos da mesma maneira. Você se comporta no serviço da mesma maneira. Está na hora de mudar. Está na hora de ter atitudes diferentes. E nós vimos aqui, queridos, Samuel não era nem para ter nascido, muito menos para estar no templo. Mas ele tomou uma decisão que fez de Samuel um grande homem. Salomão era para ter vivido à sombra de Davi. O pai dele era o cara. Mas a atitude de Salomão fez com que ele firmasse o seu próprio nome na história. E, meus queridos, eu quero estar terminando esse sermão falando isso. Deus está com a caneta na mão para escrever uma vida de vitória para você. Aleluia. Uma família de sucesso para você. Deus está com a chave na mão para abrir portas. Mas Deus está esperando uma mudança de atitude sua. Está esperando que você mude esse sentimento ruim que está no seu coração. Deus está esperando você esvaziar seu pensamento daquilo que não agrada a Ele. Meu querido, você pode representar para todo mundo. Para todo mundo. Menos para Deus. Não adianta você colocar uma máscara, uma roupa de crente, carregar uma Bíblia de crente, falar como crente, orar como crente, viver como crente, e se você não for crente. Deus não precisa de artista. A igreja não é teatro. Aleluia. Aleluia. Você não vive uma telenovela. Você não vive seriado da televisão. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A sua realidade é aqui. Meu pai dizia uma frase, não sei se foi ele que inventou, tomara que tenha sido ele. Você pode enganar quase todo mundo por quase todo o tempo. Não todo mundo por todo o tempo. E aí a gente volta ao versículo inicial. De Deus não se zomba. O que você plantar, certamente você vai colher. Aleluia. Para de plantar confusão. Para de plantar na carne. Para de fazer a sua vontade. Comece a mudar a sua história. Está na sua mão para você mudar a sua história. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos por gentileza. Você mudou como pai, como mãe? Ah, mas a igreja é isso, a igreja é aquilo. Você mudou como membro, como ovelha? Eu quero convidar você a tomar uma decisão séria. E falar, eu tenho que fazer melhor do que eu estou fazendo. Eu não posso continuar batendo na tecla. Eu não posso continuar dando murro em ponta de faca. Eu não posso continuar batendo com a cabeça na parede.
Deus está te chamando a atenção para falar, ainda dá tempo. Muitos aqui estão reclamando do ano, mas você está do mesmo jeito que estava em dezembro. Em dezembro de 2015, você está do mesmo jeito em junho de 2016. Já se passaram 6 meses e você não fez nada de novo. Comete os mesmos erros, anda com as mesmas pessoas, com os mesmos sentimentos, com a mesma visão distorcida, e quer que o ano seja diferente. Não tem como. Você faz isso desde 1990, as mesmas atitudes. Você começa o relacionamento da mesma maneira que você começava os outros. Você começa no emprego da mesma maneira que você começava nos outros empregos. Você se comporta na igreja do jeito que você se comportava antes. Mas hoje Deus está falando, tem chance, tem tempo. Muda que eu te abençoo. Muda que eu abro porta. Muda que eu derramo chuvas de bênção. E aí que vem a parte fundamental. Você já sabe no que você tem que mudar. Você sabe como você tem que mudar. Muda o seu comportamento no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Mude o seu comportamento nisso tudo. Para de plantar limão, porque a sua vida já está azeda demais. Comece a plantar um maracujá. Comece a plantar outras coisas, porque Deus é justo, Ele vai fazer você colher o que você está plantando. E essa noite é noite de plantar novas sementes. Eu quero estar orando por você, você que precisa da sabedoria da parte de Deus. Às vezes na hora de decidir você decide errado, na hora de escolher você escolhe errado, na hora de plantar você planta errado. Você que quer ter uma direção diferente na sua vida, resultado diferente na sua vida. Eu quero convidar você, não estou convidando você para aceitar Jesus, não, estou convidando você para que Deus possa estar te orientando o que fazer a partir de agora. Para que Deus esteja te dando sabedoria para você fazer as escolhas certas. Para você ter coragem de mudar suas atitudes erradas. Eu quero chamar você para que Deus te ajude a mudar as atitudes. Para que os resultados sejam outros também. Você que quer receber uma oração. Para que Deus te ajude a mudar o jeito que você é. A maneira que você fala. O que você sente, o que você pensa. Para que você tenha bons resultados, para que a sua vida mude. Você que queira, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Você que sabe cantar, pode estar cantando.